O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, adiou para a próxima terça-feira a discussão que avalia a criação de uma política de alternância de gênero, alternância de sexo, né? No preenchimento de vagas para a segunda instância do judiciário, né? Em outras palavras, essa nova norma estabeleceria a intercalação entre sexo feminino, mulheres, e sexo masculino, conforme a abertura de vagas para magistrados de carreira. O conselheiro Richard Paikin, que eu conheço, é um excelente magistrado, o Cristiano também conhece, altamente competente, inclusive trabalhou com o meu irmão no Supremo Tribunal Federal, pediu vista e por isso a votação foi adiada. O placar está em 3-0 para a implementação da regra. Se aprovado, os juízes que estão do sexo masculino vão demorar bastante para chegar no tribunal, ainda mais. Mas não estou dizendo que seja bom ou ruim. Acho que também é preciso aumentar a participação das mulheres na segunda instância. Isso tem um déficit de aproveitamento. Se aprovado, o texto passa a valer em janeiro de 2024. E a primeira vaga aberta deverá ser preenchida pelo magistrado de gênero distinto do último promovido, ainda que ele esteja atrás na lista de antiguidades. A ideia é que a regra seja mantida até que cada tribunal alcance a proporção entre 40% e 60% por gênero. Eu vou começar com o pessoal da ala jurídica e depois vou trazer a discussão para o campo sociológico. Cristiano Vilela, de acordo com a Constituição e com as leis orgânicas, lei orgânica da magistratura, as promoções se dão por antiguidade ou merecimento. No momento em que uma mulher é a mais antiga da lista e o último promovido foi um homem, e o último promovido foi uma mulher, desculpe, o último promovido é uma mulher, e na sequência abre-se uma nova vaga por antiguidade e a mulher é a mais antiga. Um homem passa na frente para que seja feita esta alternância. O CNJ poderia estar invadindo área de competência estrita do Poder Legislativo? Número 1. Segundo, se a regra é importante para estabelecer uma equivalência de gêneros, de sexo, por que ela vale só para os tribunais de segunda instância? Por que não deveria valer também para o Superior Tribunal de Justiça e para o Supremo Tribunal Federal? Afinal de contas, nas cortes mais importantes, se há uma pequena participação de mulheres, deveria haver essa alternância, até se atingisse, se necessário fosse, a igualdade. O raciocínio não deve ser o mesmo? Duas questões, então. CNJ está legislando com autorização constitucional e, segundo, se não deveria valer também para tribunais superiores. Olha, Capês, eu vou começar da segunda, porque eu concordo totalmente com a ideia de que a lógica que vale para um tribunal, ela tem que valer para todos os tribunais. Não tem que valer apenas, olha, só vai valer para a segunda instância, só vai valer para esse tribunal ou para aquele tribunal. Não. Ou você tem uma regra clara que vale para todos os tribunais, TJ, TRF, STJ, todas as cortes, ou você não tem essa regra. Segundo ponto, voltando para a questão da antiguidade, eu vejo que nesse sentido, essa regra eu vejo como muito bem-vinda. Eu vejo que ela não afeta a regra da antiguidade, porque ela segue essa sequência apenas fazendo uma divisão para o aspecto de gênero, que eu vejo que é um aspecto muito adequado, não é cota, não é o estabelecimento de alguma política social, alguma política midiática, não. É apenas uma divisão de gênero onde vai um depois outro, mantendo sempre a lógica da antiguidade. Então eu vejo que essa foi uma construção muito bem feita, até porque ela tem um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção. Ela tem começo, mas ela também tem fim. Hora que você tiver uma paridade de pelo menos 60-40, essa regra vai acabar. O que garante que você tem porta de entrada e porta de saída. Então, eu vejo como uma regra muito bem-vinda e eu espero que com isso a gente possa ter, finalmente, tribunais mais... com uma amplitude maior, mais diversos, né? Tendo homens e mulheres numa proporção semelhante. Meu querido Felipe Monteiro, o CNJ, ele tem competência para editar resoluções. Como já ensinava Saulo Ramos, resolução é o ato de quem resolve.
O Supremo Tribunal Federal tem entendido que a força normativa das resoluções do CNJ é de lei. Então, é mais um esvaziamento das funções do Congresso Nacional? A Constituição diz que as promoções se dão por antiguidade ou merecimento. Se nós estamos desobedecendo a antiguidade, não estamos definindo o que é merecimento, porque pertencer a um determinado gênero não é merecimento, certamente. Como é que fica essa questão, independentemente de, eu quero ver você também, se você é a favor ou contra a regra? Eu sou completamente a favor da regra. Quando você vê, por exemplo, a percentual de desembargadores femininos comparado com homem, é absurdo. No Brasil tem 77% de desembargadores, ou seja, juízes do Tribunal Superior, homens, e 23% mulheres. Apenas isso, né? E quando você pega o todos os tribunais de justiça, tribunais regionais federais, você vê que cerca de 15 tribunais não tem mulher na sua composição. Inclusive, São Paulo, o órgão especial de São Paulo, não tem uma mulher. Ou seja, é absurdo a desigualdade de gênero. Cristina Zucchi não está? Não. Doutora Cristina Zucchi? Que eu saiba, não, sim. É um absurdo você ver essa desigualdade de gênero na justiça no Brasil. E quando você pega o critério de alavancar de juiz para desembargador, né, é antiguidade e merecimento. Antiguidade pode até ser um critério objetivo. Merecimento já não. Já não, né? E a subjetividade das escolhas das mulheres que ascendem a Tribunal Superior, se ascendem a cargo de desembargador, né, é muito pouco, né? Ou seja... Mas eu queria deixar uma pergunta no ar aqui. Eu pergunto no ar aqui para você e para o Vilela, depois vamos passar para a análise, porque vamos no jurídico primeiro. Constituição Federal, artigo 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura observados os seguintes princípios. Quer dizer, a lei não pode sair desses princípios, está na Constituição. Promoção de entrância para entrância alternadamente por antiguidade e merecimento. A Constituição diz que a lei complementar do Estatuto da Magistratura, em primeiro lugar, que a magistratura tem que ser, a promoção na magistratura tem que ser regulada por lei complementar. Deixa eu terminar, você já está protestando antes de eu terminar de falar? A magistratura, o Estatuto da Magistratura é regulamentado por lei complementar. E essa lei complementar deve disciplinar os critérios de promoção por antiguidade, não tem discussão, e por merecimento. E o CNJ estabeleceu uma série de requisitos para aferição do merecimento. Quando o CNJ chega e diz, não, agora vai ser dessa maneira, não é mais por antiguidade e merecimento, novamente o Poder Judiciário se coloca acima da Constituição? Não, acho que não, Capês. Eu consigo fazer uma interpretação conforme a Constituição, de acordo com o Estatuto da Magistratura. Por exemplo, pode ser que nas entranças, na evolução da carreira nas entranças, pode observar o que está no Estatuto da Magistratura. Agora, em relação à ascendência de juíza, né, que está na última entrância para tribunal superior, aí eu já vejo que há a possibilidade de ter essa interpretação. Cristiano Vilela, já que Vou falar uma coisa, se o Felipe Monteiro fosse jogador de futebol, Garrincha, Neymar, ele dribla de uma maneira, com uma competência que eu nunca vi. Eu quero ver se você me explica, eu estou perguntando porque eu não sei. A Constituição Federal diz, é lei complementar que deve regular. E a lei complementar só pode estabelecer 2 critérios de promoção, antiguidade e merecimento. Por favor, quero me abeberar na fonte do seu saber. Pode o CNJ, por resolução, passar em cima da Constituição Federal? Não, eu concordo contigo nesse ponto. Ao meu ver, o CNJ, ele não pode ultrapassar os limites do que está na Constituição, que estabelece a necessidade de lei complementar. O que eu coloco é que eu vejo que, nesse caso, apesar de termos essa divisão entre gênero masculino e feminino, entre homens e mulheres de forma alternada, está sendo seguido o que está estabelecido na Constituição, que é o quê? Que é a antiguidade. Então, apenas o fato de ter essa alternância não invalida o que está na Constituição. Agora, eu concordo com você. A regulamentação disso, de uma forma geral, ela tem que ser feita por lei complementar, sim. Por que o Poder Judiciário não vai se submeter ao Legislativo quando esse é o mandamento constitucional? Então, o Poder Judiciário que prepare uma minuta de lei, um projeto de lei complementar e encaminhe para o Congresso Nacional, aí sim tomar a decisão adequada, porque é o poder competente
conforme está na Constituição. Não está mudando a regra de merecimento e antiguidade, o Cris? Como não? Oi, não entendi. Como não? Não está mudando a regra de merecimento. Não, eu concordo, mas... Existe uma lista paralela. Exato, eu estou nessa linha. Eu entendo que, nesse caso, não está mudando a antiguidade, só está fazendo essa variação entre homens e mulheres na ordem. Eu já acho o seguinte, primeiro, eu acho que pertencer a um determinado gênero não é merecimento. Merecimento é aferição da produção do trabalho. E antiguidade é antiguidade. Se tem uma pessoa do sexo masculino que está atrás de alguém do sexo feminino e vice-versa, não pode passar na frente. É o que eu penso. De qualquer maneira, eu quero ouvir agora, queria que dividisse a tela entre a Geise e a Deise, porque elas têm posições divergentes. Agora eu falo o seguinte, Deise, numa época que eu cheguei a prestar concurso, nos anos 80, ser mulher era uma enorme dificuldade, uma dificuldade adicional para passar num concurso. Havia uma série de comentários, veja bem, é que nem aqueles filmes, os comentários têm que ser interpretados de acordo com os costumes e a cultura da época. Sim. Hoje seriam considerados misóginos. Mas naquela época se disse, não, uma carreira que tem muita mulher não é bom porque a mulher é sempre o segundo orçamento da família, olha só. Isso era uma conversa que tinha nos anos 70. E no início dos anos 80. Essa é uma verdade. E havia uma enorme dificuldade. E tinha uma novela que passava na época, chamada Roda de Fogo, que tinha o Tarcísio Meira e a Bruna Lombardi, que era uma juíza. Mas uma temática, ela se apaixona, se entrega. Bom, e aí, tá vendo? Depois dessa novela, aí usaram isso como desculpa também. Nos anos 90, eu já como professor de cursinho, pude testemunhar que de cada 10 primeiros colocados, 6 eram mulheres. E eu vi vários concursos de mulheres primeiras colocadas. As mulheres estudam muito, se dedicam bastante e, em muitos casos, claro que não é uma regra fixa, passam os homens e têm uma produção e um aproveitamento melhor. No entanto, fruto dessa visão machista e preconceituosa de anos anteriores, houve, de fato, um desequilíbrio no número de homens e mulheres. Você acha possível... Você acha correto fazer essa reequiparação? E se você acha correto, isso não deveria ser decidido pelo Congresso Nacional? Afinal de contas, para que serve 37 bilhões de reais de emendas parlamentares, 513 deputados federais e 81 senadores, se não são eles que legislam? Capês, eu concordo contigo, acho que isso deveria ter sido decidido pelo Congresso Nacional, mas esse Congresso Nacional já deixa para lá, né? Já que a coisa está nesse ponto. Mas eu sou a favor dessa equiparação. Em primeiro lugar, eu sou completamente contra qualquer ascendência na carreira que não seja por mérito, né? E a gente está falando aqui de merecimento. Eu li uma matéria, acho que até o Felipe comentou aqui, que tem 13 tribunais aqui que não tem mulheres. A gente vê essas discussões, por exemplo, em relação ao STF, quem vai assumir a próxima cadeira. Né? E o presidente Lula tinha dito que seria uma mulher, enfim, e parece que não existe uma mulher que possa assumir a cadeira no STF. Então, elas sempre são preteridas. O meu ponto maior, no meio disso tudo, o CNJ teve uma proibição que, desde 2021, as mulheres não podem fazer entrevistas em caráter reservado, porque senão os entrevistadores começavam a perguntar para elas, você vai ter filhos, você quer ter filhos, você vai casar, se você tem filhos, como que você cuida deles, se você tem uma babá. Eu, quando fiz um processo seletivo, eu não vou dizer se foi para o mestrado ou para o doutorado, mas me perguntaram, você pretende ter filhos? Se você não tem, né, você pretende ter filhos? Se tiver, como que vai ser a administração? E aí, só para a gente ter uma ideia de como isso acontece, um dos maiores problemas, fiquei 10 anos na academia, entre mestrado, doutorado e pós-doutorado. Um dos maiores problemas que eu vi as minhas colegas enfrentando era que, quando elas tiravam a licença maternidade, a produção acadêmica delas caía. Claro, né, elas não tinham condições de escrever artigo, participar de congresso. Naquela época nem tinha o congresso virtual ainda. A produção acadêmica delas caía, a nota delas caía, e aí depois, em qualquer processo seletivo, ou até quando elas voltavam para os trabalhos para dar aula, elas eram demitidas, porque a nota delas tinha caído, porque elas tinham que cuidar dos filhos. Então, eu acho que é necessário, sim, que se faça essa equiparação, e eu acho justo esse número de 60 a 40, para que pelo menos a gente dê um balanço ali. E vale lembrar que isso não estaria nem em discussão se em 2018 a Carmen Lúcia não tivesse colocado isso em votação. Então, algumas coisas... o erro veio lá atrás da Carmen Lúcia. Não veio o erro, não. Peraí, guria. Mas algumas pautas, elas têm que vir à tona. Por exemplo, eu acho um absurdo ver homens discutindo questão do aborto. Tudo bem que eles têm que entrar na discussão, mas só claro homens... Ué,
Ele participa do processo para fazer a criança. Ele não, Geise, aí tu tá... Não, pelo amor de Deus, o processo do aborto não é no corpo deles. Posso, Capês? Claro, por favor. Vamos lá. Mas ontem eu estive no Senado Federal, numa audiência pública, falando contra as cotas raciais. Foi uma das melhores experiências da minha vida, porque todos me odiaram profundamente. A bancada inteira era a favor, todo mundo era a favor. E aí eu peguei gosto, Deise, pela coisa de ser a voz que todo mundo está a favor e eu sou a contra. Começar por hoje. Eu adorei essa pauta no nosso programa, adorei essa pauta, porque tem tudo a ver com o movimento feminista. Movimento feminista que é um dos maiores problemas da sociedade contemporânea e que eu me coloco contra ele em toda e qualquer oportunidade que tenho. Veja, primeiro ponto, a gente já tem 2 critérios que são crivos excelentes, que têm objetividade. É disso que a gente precisa. Critérios que sejam objetivos, que sejam diretos ao ponto, que é o merecimento e a antiguidade. Então, você produz o suficiente para ter o seu merecimento e você tem tempo. É tempo. Você entrou em tal tempo, a Deise entrou antes ou entrou depois, a gente vai pegar ali esses 2 critérios, são objetivos e não vai impactar em nada no funcionamento do sistema jurídico, em absolutamente nada. Não impacta em absolutamente nada se é um homem, se é uma mulher, se é azul, se é preto, se é amarelo, se é negro, se é branco. Não impacta em nada. O que me interessa é o resultado. É como ele está tratando a letra da lei. A letra da lei está respeitando a racionalidade do processo? Tá ótimo, ele pode ser azul, ele pode ser amarelo, não me interessa. Ele pode ser homem, ele pode ser mulher, não me interessa. Eu preciso que eu tenha uma produtividade. A Deise quer uma parte seu aqui. Deixa eu só pegar um ponto da Deise muito importante. Ela falou a respeito dos filhos. Ora, é completamente natural que a mãe se dedique mais à maternidade. E não há um demérito ou um problema nisso. Completamente natural. O grande problema é que o movimento feminista criou no sistema cultural de que a mulher ela pode tudo. Agora também o Felipe quer entrar. O Felipe quer entrar, eu sabia. Ele gosta. Deise fala e depois o Felipe que se irritou quando você falou o movimento feminista. Deise e depois o Felipe volta pra você depois. Os últimos programas que eu tenho participado eu tô meio estranho, porque eu tô concordando muito com o Felipe. Olha aí, cuidado. Cuidado. O poder de convencimento do Felipe aqui é... Mas eu concordo, eu acho que não tem nada a ver com o movimento feminista. Claro que tem, é a pauta inteira do movimento machista. Não é. Claro não é, Gisele. Eu acho que quando tu fala disso, assim, que eu percebi na tua fala que... eu concordo contigo. Se trabalha bem, que vem o resultado. Exato. Mas às vezes do jeito que tu fala... Mas às vezes do jeito que tu fala, parece que... Aí tu tá parecendo um pouco Felipe Monteiro. Parece que a gente vive numa sociedade perfeita onde a meritocracia vai funcionar. Tem que sobrar o Felipe. Agora eu gostei. Você começou elogiando, já deu uma pancada no Felipe. Já foi bom. Mas aqui não funciona. Qual é a quantidade de mulheres que estão verdadeiramente interessadas em estar dentro... Por que você acha que não é feminismo isso? Tem um erro, Felipe, por que não é feminismo? Na sua premissa que você acha... Eu já estou pensando o seguinte, você acha que isso é para a mulher ter mais espaço dentro de jogos de poder. Não é. Sabe por que é isso? É uma representatividade. Não é. É para a gente ter justiça melhor. Eu acho que quando você... o homem não consegue fazer? Não. Quando você... Escuta uma coisa. A justiça, ela não tem relação... Deixa ele falar dele, Geise, aí você... A sua premissa está errada, porque você acha que tudo é questão de movimento feminista, mais mulher e órgãos de poder. Não. Eu acho que um tribunal mais heterogêneo dá decisão melhores. Exato. Se você a prestação jurisdicional fica melhor com mais mulher. Pessoal, decidindo. Você que está aí nos acompanhando no chat,